Olá, eu sou o Carlos Xavier, este aqui é o Teodidatas e eu gostaria de compartilhar com você agora uma introdução à hermenêutica bíblica. Note bem o artigo indefinido aqui, uma, para você entender que não se trata de uma introdução definitiva ou de a introdução à hermenêutica. Hermenêutica diz respeito à interpretação, basicamente. E o que eu tenho para compartilhar com você aqui é esta uma introdução à hermenêutica bíblica, de novo, ênfase no artigo indefinido uma. E este conteúdo ele foi gerado aqui para o Teodidatas a partir de outra aula. Eu já compartilhei um conteúdo assim, os 6 passos para fazer boa teologia, a partir de outra aula que eu ministrei aos estudantes de teologia angolanos, tá? Estudantes de teologia de Angola. Tenho desenvolvido aí um relacionamento virtual, né? Trocado muitas ideias, trocado muitas experiências com o Wilson Amaral, que é coordenador de um centro de formação teológica lá em Angola. Tem sido uma experiência bastante rica e bastante edificante para mim. E esse conteúdo que eu tenho produzido lá para compartilhar com os angolanos, estou aproveitando aqui, os nossos irmãos em Cristo angolanos, estou aproveitando aqui para replicar também aqui no Teodidatas. Particularmente o conteúdo daquela aula foi desdobrado em 2 vídeos ou 2 episódios, se você acompanha o Teodidatas em podcast, aqui para o canal, e eu vou compartilhá-los na sequência. O primeiro desses conteúdos é esta introdução à hermenêutica bíblica. De novo, uma introdução à hermenêutica bíblica. Antes de nós começarmos, a título de exordium, só para nós colocarmos os nossos olhos na Escritura um pouquinho, essa passagem de Atos 8, bastante conhecida. Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta Isaías. O etíoco, o eunuco etíope, me atrapalhei aqui, o eunuco etíope que Filipe encontra na estrada, Filipe percebe que ele está lendo o profeta Isaías e pergunta: o senhor entende o que está lendo? E o eunuco respondeu: como poderei entender se ninguém me explicar? Então aqui nós vemos a importância de uma boa interpretação da palavra, a importância de uma boa interpretação da Escritura, a importância de nós compreendermos como interpretar bem a Escritura, primeiro para nós mesmos, mas depois para nós também podermos fazer como Filipe fez com o eunuco e propagarmos assim a mensagem do Evangelho. Uma visão panorâmica deste conteúdo aqui, tá? Vamos trabalhar basicamente 5 tópicos. Primeiro, eu vou apresentar uma distinção entre regras de hermenêutica e uma mentalidade hermenêutica. Depois eu vou passar pela ideia de que a Bíblia é o livro de Deus para nós. Depois nós vamos avançar um pouquinho mais no terceiro ponto, compreendendo que a Bíblia é para nós, mas não foi dirigida a nós. Vamos avançar ainda mais num quarto ponto, para visualizarmos a narrativa controladora ou metanarrativa das Escrituras. E por fim vamos considerar a presença viva do Espírito Santo. O que eu quero dizer com essa contraposição entre regras de hermenêutica e mentalidade hermenêutica? Bom, hermenêutica enquanto ciência é a ciência da interpretação. Hermenêutica bíblica, a ciência da interpretação da Bíblia. E a hermenêutica, então, ela nos leva ou nos informa muitas regras e muitos princípios de interpretação. E essa abordagem da hermenêutica é muito válida. E, inclusive, ela faz parte da construção de uma mentalidade hermenêutica. Mas aqui eu não vou compartilhar com você regras e princípios de interpretação. Eu vou falar sobre a formação de uma mentalidade hermenêutica. Uma mentalidade que consegue interpretar a Bíblia de uma forma viva, de uma forma impactante, profunda, significativa e, acima de tudo, de uma maneira que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Certo? Então, trata-se de viver, de desenvolver uma mentalidade narrativa antes de simplesmente saber regras de interpretação, que são muito importantes, repito, e aplicá-las. O importante aqui e isso tem uma ligação muito forte com o tópico 4,
O importante aqui é vivermos e compreendermos e vivermos a narrativa das Escrituras de tal forma que a nossa vida faça parte desta narrativa. E isso pressupõe uma mentalidade hermenêutica, a formação de uma mentalidade hermenêutica. Para desenvolvermos essa mentalidade hermenêutica, talvez o primeiro passo que precisamos dar é compreendermos que a Bíblia é o livro de Deus para nós. Essa é a abordagem do Tom Wright, e essa abordagem é muito interessante porque ela, ao enfatizar a Bíblia como o livro de Deus, coloca o foco da autoridade em Deus e não no texto. A autoridade do texto é derivada da autoridade de Deus. Recentemente conversei sobre isso com o meu amigo Marcelo Berti aqui no canal. Quando nós compreendemos que a Bíblia é o livro de Deus para nós, nós podemos conviver bem com a ideia de que a palavra de Deus foi expressa em palavras humanas, ou como diz o Paulo Von, Deus falou na língua dos homens. Claro que se Deus falou, e ele falou por meio de homens, nós temos a questão da inspiração, certo? Eu não vou entrar aqui em teorias sobre a inspiração, mas para nós afirmarmos uma inspiração confluente, a confluência da inspiração, esse agir conjunto de Deus e do ser humano, a soberania de Deus preservando a liberdade humana, parece que o conhecimento médio molinista apresenta a solução mais adequada. Há 2 artigos em inglês escritos pelo William Lane Craig, sem tradução para o português, trabalhando essas ideias. Eu usei esses artigos na minha pesquisa para minha monografia na conclusão do meu curso de teologia. Estou pensando aqui em gravar um vídeo específico sobre isso, sobre inspiração confluente e conhecimento médio molinista, e aí vai para a playlist de molinismo aqui do canal também, tá bom? Mas uma coisa é inspiração, uma coisa é a autoridade do texto, a autoridade do texto que Deus quis que nós tivéssemos. Nós podemos colocar o conhecimento médio como um fator de compreensão disso também. Agora, é preciso aliviar um pouco a tensão, porque a inerrância, de acordo com o próprio Tom Wright, é um subproduto do iluminismo. Essa necessidade de certeza sobre tudo a respeito do texto bíblico é muito mais um subproduto do iluminismo do que propriamente algo adequado ao ambiente cognitivo da revelação de Deus, certo? Então, a ideia de inerrância pode simplesmente não fazer sentido diante da maneira como Deus se revelou na história. Tudo bem, isso aqui é bem importante, tá? Para aliviar um pouco a nossa tensão em cima do assunto, a nossa ansiedade em cima do assunto. Mas, ainda assim, se você quiser trabalhar com uma ideia estrita de inerrância, nós temos o artigo 13 da Declaração de Chicago sobre a inerrância bíblica. Eu gosto muito desse artigo e ele vai nos levar a reflexões bastante significativas acerca da ideia de inerrância, o que quer que isso significa. Então veja o que dizem os subscritores da Declaração de Inerrância de Chicago. Negamos que seja correto avaliar as Escrituras de acordo com padrões de verdade e erro estranhos ao uso ou propósito da Bíblia. Usar padrões de verdade e erro, eu vou parando e fazendo alguns comentários aqui, certo? Usar padrões de verdade e erro próprios da modernidade, próprios do iluminismo, não é uma maneira adequada de se aproximar do texto bíblico, certo? Negamos ainda mais que a inerrância seja contestada por fenômenos bíblicos. Então, existem fenômenos que fazem parte da própria composição do texto bíblico, como a falta de precisão técnica contemporânea. Uma coisa era uma linguagem precisa comunicada por judeus do século V a.C., por judeus do século I da nossa era. Outra coisa são os padrões de precisão técnica contemporâneos. Ainda, irregularidades de gramática ou ortografia, não temos nenhum problema com erros de escrita, estritamente falando, porque esses erros fazem parte do aspecto humano, certo? E são atribuídos ao autor humano e não, obviamente, ao autor divino, já que Deus não erra. Descrições da natureza feitas com base em observação
Então veja, aqui também temos uma questão da maneira como a mentalidade da época funcionava e se relacionava com a natureza. Não era uma mentalidade científica. Então a ideia do Sol girando em torno da Terra, aliás, até hoje nós usamos expressões no nosso vocabulário, ou na nossa linguagem, que decorrem dessa observação dos fenômenos. Pôr do Sol e nascer do Sol é uma linguagem feita com base na observação dos fenômenos. E a Bíblia foi escrita por pessoas comuns, usando linguagem comum, linguagem baseada na observação de fenômenos e não, obviamente, linguagem científica. Referências a falsidades. Se uma falsidade está registrada na Bíblia, se a mentira que alguém falou está registrada na Bíblia, isso não torna, obviamente, Deus mentiroso. O uso de hipérbole e números arredondados. Hipérbole é uma figura de linguagem, aí a gente entra nas regras de hermenêutica. Números arredondados eram muito comuns na mentalidade judaica. Aliás, mais do que isso, mais do que o arredondamento, nós temos inclusive o uso simbólico de números. Tá? Isso não é exatamente uma questão de inerrância, isso envolve mais até a interpretação de forma mais ampla, mas é muito comum ao judeu, era muito comum ao judeu do tempo bíblico comunicar ideias por meio de números. Quando nós trabalharmos no próximo conteúdo aqui, a apocalíptica, isso vai ficar ainda mais, isso é ainda mais significativo, tá bom? Disposição tópica do material, então o fato de um autor bíblico, especialmente os autores dos evangelhos, organizarem o material de acordo com o tópico e não de acordo com os tópicos, com os assuntos, e não de acordo com a cronologia, isso também não afeta a inerrância da Bíblia, e diferentes seleções de material em relatos paralelos ou uso de citações livres. O fato de o material estar arranjado de maneira diferente em relatos paralelos também é uma indicação da naturalidade com a qual o conteúdo foi produzido, da não artificialidade, certo? Com a qual o conteúdo foi produzido, e citações livres também, paráfrases, era a maneira natural com a qual os judeus da antiguidade citavam o conteúdo existente, até mesmo as fontes de autoridade, então não tem nenhum problema que você tenha uma certa discrepância entre uma passagem e a passagem que a cita livremente, certo? Nada disso afeta a inerrância das Escrituras, ou, se nós quisermos extrapolar, nada disso afeta a autoridade das Escrituras. Agora, outra coisa importante, esse passo aqui, essa ideia, ela já começa a ser sedimentada a partir da ideia anterior, quando nós olhamos para todo esse ferramental que a Declaração de Inerrância de Chicago nos oferece. Talvez valha um vídeo só sobre esse artigo 13, estou pensando aqui. Mas nós podemos perceber que a Bíblia é para nós, mas não foi dirigida a nós, certo? Essa ideia, ela é, dentre outros, de John Walton. O que significa dizer que a Bíblia é para nós, mas não foi dirigida a nós? Significa que sim, Deus quis nos dar a sua palavra imutável, mas nós não somos os destinatários originais desta palavra. Ou seja, por causa disso, nós temos uma necessidade de compreender o texto à luz do seu ambiente cognitivo original, do sentido que ele fez para os seus destinatários primários e da finalidade pretendida pelo autor inspirado. Somente assim, fazendo essa, entre aspas, viagem no tempo, é que nós podemos compreender o sentido exato e todas as dimensões do sentido do texto, e esse texto pode ser trazido para a nossa vida e para a nossa realidade presente. Sim, ele é para nós, mas ele não foi dirigido para nós. A consciência de que o texto não foi dirigido a nós é que vai nos fazer, ou vai nos levar a fazer, esse movimento hermenêutico em direção ao sentido do texto, esse movimento de interpretação em direção ao sentido do texto. Acima de tudo, quando nós nos aproximamos do texto, nós nos aproximamos com uma narrativa controladora, certo? É muito importante nós termos consciência dessa narrativa controladora ou desta metanarrativa. Essa metanarrativa, essa narrativa controladora com a qual um cristão se aproxima das Escrituras,
ela se torna cada vez mais clara a partir do acúmulo de indicadores fragmentários ao longo de todo o texto bíblico. Isso é o que em teologia se chama de revelação progressiva. Deus vai se revelando naqueles eventos e na história da narrativa bíblica de forma gradual, de forma progressiva. Mas essa narrativa controladora, ela somente é compreendida de forma retrospectiva. Ela somente faz sentido completo, as coisas se tornam claras olhando para a ressurreição de Jesus e a partir da ressurreição de Jesus olhando em perspectiva ou em retrospectiva e projetando também o futuro numa perspectiva escatológica. É por isso que se diz que Jesus é o ponto culminante do processo de autorrevelação de Deus na história. Um modelo para isso está em Lucas 24. No caminho para Emaús, a maneira como aqueles discípulos tratam da crucificação de Jesus, a forma como o Cristo ressurreto, então, se apresenta para eles sem ser reconhecido num primeiro momento, possivelmente por causa do corpo glorificado, e então ele vai discorrendo sobre toda a história do povo de Israel, sobre toda a escritura judaica, e quando ele parte o pão dentro da casa já, os olhos deles se abrem e eles compreendem, à luz da ressurreição, todo o sentido dessa narrativa. Assim nós temos os discípulos de Emaús e Lucas 24 como um paradigma para nós compreendermos como funciona ou como vem à luz a compreensão dessa metanarrativa. Essa metanarrativa, a cosmovisão cristã, ela pode ser resumida em criação, queda e redenção, de acordo com o motivo base religioso de Herman Duivit, ou trabalhando numa estrutura que é um pouco mais familiar a quem gosta e tem apreciado, assim como eu, o trabalho do Tom Wright. Criação, queda, redenção e nova criação. Uma criação em duas etapas, criação e nova criação, tendo como etapas intermediárias a queda e a redenção. Essa é a grande narrativa controladora e tudo na nossa vida vai ser compreendido a partir dessa narrativa controladora. As escrituras vão ser interpretadas assim, mas a nossa vida, a vida cristã como sendo integrada à narrativa das escrituras, vai sendo vivida assim. Por isso esta é também, como eu mencionei, a cosmovisão cristã, ou este é o resumo da cosmovisão cristã. E por último, mas não menos importante, nós temos a presença viva do Espírito Santo. Eu vou iniciar tratando desse aspecto da presença viva do Espírito Santo de uma maneira negativa, tá bom? Mas esse tópico ele tem não apenas uma perspectiva negativa, ele tem acima de tudo uma perspectiva positiva, e eu deixei ele por último, até por causa dessa ressalva que tem um caráter negativo, mas ele poderia ser o primeiro, certo? Ou ele poderia estar junto ali do tópico anterior, como uma premissa do tópico anterior, não importa. A maneira como eu organizei o material aqui também não foi cronológica ou nem mesmo lógica, certo? Foi uma maneira como eu achei que a didática poderia nos favorecer aqui. Quando eu falo da presença viva do Espírito Santo, eu quero fazer primeiro uma ressalva que tem um tom negativo, certo? Deus pode falar individualmente a cada pessoa de qualquer forma. Eu não tenho dúvida de que Deus possa falar com qualquer pessoa de qualquer forma. Deus é soberano e o seu Espírito sopra onde quer, como Jesus falou lá a Nicodemos no capítulo 3 de João. Inclusive, Deus pode falar a partir de uma interpretação equivocada de uma determinada passagem bíblica. Tudo bem? Deus pode fazer isso. Desde que, é claro, essa interpretação não seja contrária à Escritura. Talvez eu esteja sendo muito condescendente aqui. Talvez eu deveria dizer que, desde que aquilo que a pessoa percebe equivocadamente a partir daquela passagem da Escritura seja um ensino claro de uma outra passagem da Escritura, tá bom? Deus pode falar, mesmo a partir de uma interpretação contrária às Escrituras, desde que isso não contrarie a sua própria palavra revelada, certo? Mas, aqui vem a ressalva, como ministros do Evangelho, temos o dever de trazer um ensino claro ao povo de Deus. Se você é um ministro do Evangelho, se você desempenha um papel ou uma função de ensino, se você tem esse dom dado da parte de Deus, você tem esse dever de trazer um ensino claro ao povo de Deus. Por isso, uma mentalidade hermenêutica é
muito importante. Mas, acima de tudo, se você quer compreender a palavra de Deus e ouvir Deus falando com você, também essa compreensão clara das Escrituras, utilizando esses tópicos que eu trouxe aqui como formadores de uma mentalidade hermenêutica, são importantes. O fato de Deus poder falar até mesmo por uma interpretação equivocada das Escrituras não significa que nós devemos confiar nisso e usar isso como método. Como eu gosto de brincar, aqui opera algo como um princípio de Balaão. Não na ideia que Pedro e João trazem lá, Pedro na sua carta e João lá no Apocalipse, não a ideia de Balaão como alguém que subverteu os crentes, o povo de Israel, e depois esse princípio, o erro de Balaão, subvertendo os crentes pela imoralidade sexual, mas aqui é uma brincadeira que eu faço com base no episódio da mula. Se Deus usou até uma mula para falar com Balaão, vamos nós todos então ser jumentos? Não vamos fazer isso, certo? O fato de que Deus pode falar de qualquer forma não deve nos levar a sermos negligentes e displicentes no nosso estudo da Bíblia, porque nós devemos fazer todas as coisas para Deus com excelência, inclusive estudarmos a Escritura, mesmo quando vamos fazer a nossa leitura devocional. Certo? Agora, toda essa ressalva era uma ressalva que tinha um tom negativo. Nós vamos para o tom positivo e para o aspecto positivo dessa ideia da presença viva do Espírito Santo. Toda a atividade de interpretação da Escritura, mesmo seguindo regras de hermenêutica ou uma mentalidade hermenêutica como proposto aqui, é uma atividade que depende da presença viva do Espírito Santo. Tá bom? Então nós continuamos dependentes da presença viva do Espírito Santo, não por causa dessa ressalva negativa, mas porque essa é uma premissa positiva para todo o trabalho de interpretação da Bíblia, e essa é uma premissa positiva para toda a vida cristã. Nós somos completamente dependentes da graça de Deus manifestada em Cristo Jesus e da direção e da condução do seu Espírito. Talvez, eu reconheço, esse tópico não tenha sido estruturado nem em termos de posição, nem em termos nem em termos da disposição dele, nem em termos da exposição. Talvez esse tópico não tenha sido estruturado da melhor maneira didática, ou da maneira mais didática possível. Eu quis colocá-lo primeiro como uma ressalva negativa, depois, é claro, eu me dei conta do aspecto positivo, mas aqui a ideia é que a ordem dos fatores não altere o produto, tá bom? Nós precisávamos tratar dessa questão da presença viva do Espírito Santo num sentido positivo, com esse alerta, também com essa ressalva que tem um tom mais negativo, e isso é fundamental para a formação de uma mentalidade hermenêutica. Recapitulando, nós vimos aqui neste breve conteúdo a diferença de você conhecer regras de hermenêutica, princípios de hermenêutica, que é muito bom, e você desenvolver uma mentalidade hermenêutica, que talvez seja ainda melhor. Nós vimos que a Bíblia é o livro de Deus para nós, mas que, apesar de ser para nós, ela não foi dirigida a nós. Nós percebemos a necessidade, a imprescindibilidade de uma narrativa controladora, a metanarrativa que envolve criação, queda, redenção e nova criação, e que surge, que brota das Escrituras a partir da ressurreição de Jesus. E nós consideramos, por fim, a presença viva do Espírito Santo nos conduzindo em todo este processo. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, espero que ele tenha sido tanto instrutivo quanto edificante. Se foi esse o caso, não se esqueça, por favor, de deixar o seu like neste vídeo, de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, de deixar também o seu comentário e de compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que possa ser também edificado por ele. Eu retorno aqui para um encaminhamento, para uma proposta de encaminhamento aqui, porque este vídeo ele funciona como um vídeo introdutório ao próximo conteúdo que virá, não talvez na semana seguinte, mas aqui no desenvolvimento do conteúdo do canal. Esse vídeo ele é uma introdução ao estudo dos gêneros literários da Bíblia, tá bom? E a compreensão dos gêneros literários da Bíblia é um recurso introdutório
mas também muito significativo e necessário para extrairmos dos textos o seu significado mais preciso. Faz parte de uma mentalidade hermenêutica, esta poderia ser inclusive a sexta consideração, esse poderia ter sido inclusive o sexto tópico dessa exposição. Faz parte de uma mentalidade hermenêutica a compreensão dos diferentes gêneros literários das Escrituras e o manejo adequado destes diferentes gêneros literários. Eu aguardo você então nos próximos vídeos aqui do Teodidatas e em especial neste conteúdo sobre o qual vamos tratar dos gêneros literários das Escrituras. E caso você ainda não seja inscrito no canal, especialmente para acompanhar este conteúdo que vem na sequência deste aqui, eu convido você novamente a se inscrever no Teodidatas. Um grande abraço, que Deus abençoe você e até a próxima.